Trópicos. Vamos fazer uma sessão só de coluna. Uma interseção da coluna. Interseção pela coluna. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 2, dando sequência aos estudos que estamos fazendo sobre gente como a gente. E nós hoje vamos falar de Pedro. Pedro, o vacilante. Estava brincando ontem com o Michel que se fosse na gíria do Rio de Janeiro seria Pedro o vacilão. Gálatas capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Diz-nos a palavra do Senhor assim. Gálatas no capítulo 2, versículos de 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: e sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que o Senhor possa abençoar a sua palavra no nosso coração, amém? Pai, abençoe essa pequena meditação, que a tua palavra possa nos edificar, possa trazer luz, ó Pai, ao nosso viver diário e à nossa compreensão pelo teu querer em nossa vida. Ajuda-nos nesse mistério, te pedimos em nome de Jesus, amém. Pedro é um personagem bastante conhecido no cristianismo. Para quem não sabe, né? Tem até uma musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? Por que Pedro, Tiago e João? Por que tinha tanta preferência por Pedro, Tiago e João? Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado. Ele e seu irmão foram os primeiros discípulos a serem chamados. E em sequência, Tiago e João. Então eram os primeiros discípulos, eles estavam mais próximos de Jesus. Pedro assumiu também a liderança dos apóstolos, principalmente após o Pentecostes. E a Igreja Católica Romana, ela considera ele como o primeiro Papa, dizendo que ele foi bispo da Igreja de Roma. Não há uma comprovação histórica para isso, mas uma certeza: não foi ele que fundou a Igreja de Roma, nem Paulo. A igreja já existia quando Paulo foi para lá preso, e Pedro nunca tinha estado lá. Historicamente, Pedro foi executado lá na igreja, na cidade de Roma, mas ele não há historicamente provas de que ele tenha sido o bispo de Roma, mas ele esteve lá. Ele é também conhecido como sendo uma pessoa impulsiva. Ele estava sempre tomando a frente para falar alguma coisa, para tomar uma atitude. E é lógico, né? Em Provérbios diz que na multidão de palavras, a multidão de iniquidade. Traduzido em palavras miúdas, se você fala muita besteira também. E era o caso. Ele falava muito impulsivamente e começava a dizer algumas bobagens. Ele foi considerado, no versículo 9 de Gálatas 2, se vocês mantiverem a Bíblia aberta onde eu falei, no versículo 9 diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Pedro era considerado uma coluna, um fundamento do cristianismo, já que ele era um apóstolo e entre os apóstolos um dos principais. Seu nome, na verdade, todo mundo chama de Pedro, mas seu nome era Simeão. E em grego passou a ser Simão, mas o nome original é Simeão. Mas Jesus o chamava de Kefa, que aparece aqui como Cefas, que significa rocha.
E também aparece a tradução por Petros, que seria Pedro. Jesus deu esse nome a ele. Entretanto, ele era um indivíduo vacilante. O Novo Testamento mostra diversas vezes em que Pedro pisou na bola, vacilou. E ele pergunta: nossa, mas Jesus chamava ele de rocha? Talvez por isso mesmo, ele não era o que ele era, mas era o que ele precisava ser. Pedro precisava ser uma rocha. Jesus esperava isso dele. Ele precisava liderar os apóstolos, liderar o cristianismo. E do jeito que estava, não dava. Ele vivia pisando na bola. Existem vários momentos em que isso acontece. Eu selecionei 3 para a meditação dessa manhã, mas tem mais, não são só 3. O primeiro deles acontece quando ele, próprio Pedro, anda sobre o mar. Esse texto está descrito em Mateus, no capítulo 14, versículos 28 a 31. Conta a história de que eles estavam no barco, estava uma certa tempestade, estava no barco, o mar estava agitado, estava ventando. Jesus tinha ficado na praia. Só repetindo, eu sei que os irmãos conhecem a passagem. Jesus tinha ficado na praia, ele se tinha ficado para orar. Quando ele terminou de orar, ele foi até os discípulos andando sobre as águas. As pessoas viram aquele vulto se aproximando de noite, estava escuro, e eles começaram a gritar de medo. E aí Jesus acalma, mas não, sou eu, fica calmo. Isso quando ele está chegando no barco. Pedro já toma a palavra. Sabe, se é você, então eu quero ir aí também. Mas vem. Então ele foi. Ele teve uma iniciativa que nenhum outro teve, e a audácia de querer fazer o mesmo que o seu mestre. E fez. Ele andou sobre as águas, até tirar os olhos de Jesus e afundar. As ondas estavam ali, e ele olhou para elas e ficou com medo. Há uma coisa curiosa nesse momento: as ondas já estavam ali. Elas não apareceram depois que ele começou a andar na água. Elas já estavam ali há muito tempo, e ele já conhecia que não era normal, era o dia a dia dele. Era um pescador. As ondas estavam ventando, e ele resolveu andar sobre as ondas, que já estavam ali. Enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo bem. A hora que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o que ele sempre viu, ele temeu e afundou. Por que ele se amedrontou tanto? Amedrontou de quê? Era algo que ele nunca tinha visto antes, não via aquilo todos os dias. Ele se amedrontou porque ele tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu como consequência? Jesus o chamou de homem de pequena fé. Por que duvidaste? Houve dúvida no seu coração. O que aconteceu não foram as ondas. O que aconteceu foi a dúvida no seu coração. E Jesus o chamou de homem de pequena fé. Num segundo momento, mais adiante, outro vacilo, durante a última ceia. Veja que eu selecionei só 3, tá? Mas tem outros por aí. Em lembrar de outros, depois faça os seus próprios estudos aí, porque tem mais. Mas durante a última ceia, que está descrito em Mateus 26, de 33 a 35, Jesus está comunicando aos discípulos que aquela é a última ceia, em que eles deviam se preparar, porque ia dar problemas a partir dali. Pedro imediatamente se coloca numa posição acima dos demais. Não, ainda que todos te deixem, eu não vou deixar, eu vou continuar firme. Isso no versículo 33 de Mateus 26. E no versículo 25, aliás, eu acho que a gente pode ler esse texto porque ele é importante. Mateus 26, de 33 a 35, diz-nos o seguinte: Mateus 26. Consegui a Bíblia nova e com a mão esquerda, é fantástico. Mateus 26, de 33, disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Então, primeiro ele mostrou uma bravata de que ele era melhor que os outros e que ele nunca ia se afastar de Jesus. Ele disse: olha, você não sabe o que você está falando, hoje mesmo você vai dar para trás. Não, vou dar, ainda tinha que morrer, eu vou morrer junto com você. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que Jesus falou. Aconteceu exatamente o que Jesus falou. Dito e feito. Em Mateus 26, de 69 a 75, conclui que, saindo dali, chorou amargamente. Por quê? Ele foi acompanhando Jesus, que tinha sido preso. Alguém chegou e disse assim: eu te vi junto com aquele cara lá. Eu não sei de nada, não. Como disse um amigo meu, eu sou tão precavido que eu entro num local de ré. Qualquer coisa eu estou saindo, não estou entrando. Se eu não sei de nada, não. Mas você não tinha acabado de dizer que você nunca ia negar ele? Na primeira ele já foi contra. Mas disse: não, mas pelo seu sotaque você é Galileu, ele deve ter mudado. Eu me lembro da piadinha assim: quem tem festa, vai ter festa no céu. Opa! Mas quem tem boca grande não entra. Opa! Eu já diminui a boca para poder entrar. Se como assim? Quer dizer, ele negou tudo o que ele tinha acabado de dizer. Tremendo vacilo. Tremendo vacilo. E saindo dali, chorou amargamente de arrependimento. Agora chegamos ao terceiro vacilo, que é o texto que nós lemos hoje. Vamos situar o que estava acontecendo. O escrito da carta aos Gálatas já tinha tido um concílio em Jerusalém, que foi o versículo 9 que eu mencionei aqui. Chegamos até ler, em que começaram a pregar o Evangelho para os não-judeus. Nenhuma surpresa. Os primeiros crentes, os apóstolos, inclusive, e todos os primeiros crentes eram judeus. Nenhum problema com isso. Foi pregado ali naquela região, todos que se converteram eram judeus. Depois, quando o Evangelho começou a se divulgar para outras regiões, pessoas não judias começaram a se converter. E os que eram crentes começaram a achar de que eles tinham que se converter ao judaísmo primeiro, para depois se tornar cristão. Aí a palavra se converter ao judaísmo não é adequada, tá? Porque já que eles eram cristãos, eles não tinham que ser duas religiões, eles tinham que aceitar as leis de Moisés e se submeter às regras, às leis de Moisés, para que depois então se tornassem cristãos. Esses grupos se chamavam judaizantes. Houve um conflito muito grande nisso, foi feito, escrito no livro de Atos, foi feito um concílio em Jerusalém. Pedro, inclusive, estava presente, o concílio foi liderado por Tiago, irmão de Jesus, e chegaram à conclusão de que não. Essas pessoas que não são de origem judaica não têm que obedecer à lei de Moisés. E quando ele diz isso, é importante, não é que não tem que obedecer os 10 mandamentos, todo mundo tem que obedecer os 10 mandamentos. Está se referindo à guarda de uma série de cerimônias que os judeus faziam. Para começo de conversa, sacrificar no templo, não precisava nada disso, porque Jesus já tinha feito tudo isso uma vez, mas não precisava nada disso. Não precisa mais de templo, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de uma série de coisas, porque não precisa se circuncidar. Por que eu vou ter que fazer isso? Eu sou cristão, não sou judeu. E as pessoas dizem isso mesmo. Então agora não precisa nada disso. O próprio concílio de Jerusalém chega a essa conclusão. Pronto. O versículo 9 de Gálatas, que nós lemos lá no capítulo 2, diz o seguinte: eles ficaram com o ministério dos judeus, nós fomos para os gentios e está tudo certo. Só que em algum momento, Pedro estava lá naquela cidade, em Gálatas, é citado, vivendo tranquilamente com os irmãos cristãos não judeus, até que chegou uma comitiva vindo de Jerusalém, de judeus. Aí Pedro disse: não, peraí, como é que é? Eu vou me afastar, e parou de comer com os irmãos, e só ficou junto com os judeus. Para quem não sabe, um judeu é proibido de comer junto com um não judeu. Não pode. Até hoje assim. Já contei essa experiência. Eu estive em Israel a serviço
E num almoço profissional dentro da empresa, um dos participantes era um judeu que ele chama de religioso, fazendo kippah na cabeça, era um engenheiro, inclusive chefe da engenharia. Ele se sentou conosco na mesa e não comeu. Um almoço em que ele sentou-se com todo mundo, era profissional, era obrigação dele estar ali, todos comeram, ele não colocou nem prato na frente dele, não havia prato na frente dele, ele se sentou por educação, conversou com todo mundo, mas não comeu conosco. Por quê? Porque nós éramos não-judeus. Ele não come com um não-judeu. Isso aconteceu alguns anos atrás. Naquela época era a mesma coisa. Eu não como com um não-judeu. Um judeu não comia com um não-judeu. Um judeu, mas um cristão pode comer com um cristão. E o que acontece? Pedro estava perfeitamente vivendo com os não-judeus cristãos, comendo com eles. Quando diz comer, é ter comunhão. A comida, o momento de comer era um momento de comunhão. Ele estava com perfeita comunhão com os não-judeus, até que chegaram os judeus crentes. E ele mudou de atitude. Ele se afastou e, inclusive, parou de falar com os crentes não cristãos. E esse negócio se estendeu, o texto diz que chegou até a contaminar Barnabé. O Barnabé, que era o filho da consolação, que era uma pessoa que tinha um coração, ele se deixou influenciar e também se afastou dos crentes não cristãos por causa da atitude de Pedro. Esse foi um negócio bem grave. Não foi só uma atitude dele, não foi uma atitude dietética. Eu deixei de comer com alguém, mas fui comer com outro, que a comida era diferente. Não tem nada a ver. Era uma atitude espiritual. Se aquela pessoa ali não tem comunhão comigo, esse aqui tem. Bom, era uma atitude completamente repreensível. Repreensível. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo confrontou Pedro, que estava negando o próprio concílio de Jerusalém. O concílio disse que estava tudo bem. Por que agora você está com vergonha de participar, de comer com os judeus, os crentes não judeus? Por que isso? Por que você está agindo assim? Ele estava negando o próprio, ele estava preocupado com as aparências. O que os judeus vão dizer de mim? Eu sou um judeu também. Eu sou o líder aqui de pregação dos judeus, então eu tenho que dar o exemplo. Que exemplo? Exemplo de quê? De que você não pode comer com um crente não judeu? Isso não é exemplo. Isso é contra-exemplo. Mas era assim que eles estavam pensando no momento. O que aconteceu? O apóstolo Paulo foi lá e o repreendeu. Diz o texto que o repreendeu na presença de todos. Não foi só num cantinho, não. Não só, você está sendo hipócrita. Você estava comendo com todos esses aqui, quando chegar todos, deixa de comer com esses, ou você estava vivendo com eles, o que você está achando de errado nisso? Ele foi repreendido na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. A aparência é uma coisa terrível. Foi mais um vacilo. Mas por que esse vacilo é mais importante do que os demais? Por isso que eu deixei por último. Esse vacilo, de todos os vacilos do Pedro, foi o pior. Por quê? É muito simples de entender. Quando ele estava sobre as ondas andando, ele era um simples pescador que estava começando o seu discipulado. Ele nem entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Estava no barco, seu mestre estava chegando, estava andando, fazendo um milagre que ele nunca tinha visto. Que coisa estranha tudo aquilo. O que será que isso está acontecendo? Ficou com medo, duvidou. Bom, o que ele fez? Buscou Jesus. Buscou Jesus, Senhor, salve-me. Jesus foi lá, buscou ele, tudo bem. Perfeitamente compreensível, um vacilo compreensível. Ele era um jovem ainda, pescador, discípulo, duvidou. Quem de nós já não duvidou? Quem de nós já não duvidou em toda a caminhada cristã? Nós duvidamos, nós nos tornamos inseguros diante de uma aprovação. A gente sempre fica na: será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez... Deus já operou várias vezes na nossa vida. Aí fica assim: mas será que dessa vez ele vai operar? Tem um texto em Isaías assim: não está encolhida a mão do Senhor que não possa salvar. Será que a mão do Senhor encolheu? Ele já me ajudou no passado, já resolveu todos os meus problemas, mas esse eu acho que ele deu uma encolhidinha, acho que está faltando energia. Deu uma descompensada em alguma coisa. Isso é pura dúvida. Pouca fé. O que ele fez? Jesus, me acorde, socorre-me, Senhor.
Jesus socorreu ele. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio, quando ele nega Jesus, ele tinha acabado de presenciar o seu mestre sendo preso pelo exército inimigo. Era uma situação bem crítica ali, pior do que o vento do barco. O exército romano havia arrastado Jesus sob corrente e prendido ele. Eu disse, e agora? O mestre foi preso. O que vai acontecer? Aí alguém chega assim, você é um deles, daqui a pouco você vai dar junto deles. Não, se acovardou. Foi uma atitude de covardia mesmo. Ele se acovardou. Por quê? Ele estava inseguro. Ele não sabia o que ia acontecer. Conclusão. Ele chorou amargamente. Ele lembrou-se das palavras de Jesus. Mais do que lembrar, o Evangelho diz que em algum momento Jesus cruza o olhar com ele, do tipo assim, eu não falei? Falei com você. Você disse que você não ia me deixar, que todo mundo ia me abandonar, todo mundo fugiu. Você foi o valentão, ficou aqui, mas me negou. E Jesus já tinha dito em seus ensinos, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Nós não podemos negar a Jesus. Mas Pedro negou. E a consequência, ele chorou amargamente de arrependimento. A cura daquele momento foi o arrependimento. Ele foi curado? Foi. Jesus encontrou com ele depois da ressurreição e perguntou 3 vezes para ele, você me ama? Lembra daquilo que você falou? Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Se vocês lembrarem desse tempo de que Jesus aparece para Pedro e pergunta para ele, diz, apacenta as minhas ovelhas. Para quem Jesus estava falando isso mesmo? Para o pescador. Ele não estava falando isso para um boiadeiro. Ele não falou assim, volta para pescar. E Pedro tinha voltado a pescar. Mas Jesus já tinha dito, eu vou te fazer pescador de homens, apacenta as minhas ovelhas. Agora, você não é mais pescador, você é pastor. E você vai apacentar as minhas ovelhas. E ele perguntou 3 vezes. Só lembra aquelas 3 negativas? Agora passou. Agora você vai apacentar as minhas ovelhas. E deu-lhe a nova missão. Porém, nesse terceiro episódio, a situação ficou mais complicada. Pedro não era um jovem pescador, um discípulo ainda em formação, que não sabia aonde isso ia dar. Nem tinha visto um exército inimigo que poderia colocar à morte seu mestre e a ele mesmo. Ele já era um homem velho, já fazia mais de 20 anos que tinha acontecido o segundo episódio da ceia. O apóstolo Paulo diz na carta de Gálatas, que nós não quis ler o capítulo todo, mas fala que fazia 14 anos que Paulo já tinha ido a Jerusalém. Ou seja, se Paulo já tinha se convertido há 14 anos, você imagina quanto tinha sido a última ceia? Fazia mais de 20. Mais de 20 anos depois do segundo vacilo, Pedro, agora líder do cristianismo, coluna entre os apóstolos, toma uma atitude de dissimulação. Eu estava vivendo assim um jeito, chegou e falou, não, peraí, calma, aí muda de vida para agradar os outros e manter as aparências. Isso era muito grave, porque agora ele era líder, não era mais um discípulo, mas era um mestre, ele era um coluna. Sua atitude influenciaria todos os demais, inclusive contaminou Barnabé, que começou a agir da mesma maneira. Ele precisou ser imediatamente repreendido, e foi o que aconteceu. O apóstolo Paulo o repreendeu publicamente. O que aconteceu depois disso? Não há uma sequência, porque o objetivo do texto não é descrever com detalhes o que aconteceu, mas de passagem o Paulo descreve o que aconteceu para os Gálatas. O objetivo era outro ao escrever a carta. Fica a pergunta: Pedro aceitou a repreensão? Ele mudou de atitude? Depois dessa vacilada feia que ele deu, ele mudou de atitude? Ele aceitou a repreensão? O texto, a continuidade do texto leva a crer que sim, porque não diz que ele confrontou Paulo quando foi repreendido. Ele podia ter dito: quem é você? Eu sou o líder dos apóstolos. Não, ficou calado, ouviu e mudou de atitude. Posteriormente,
em 2 Pedro 3,15, Pedro chama Paulo de amado irmão. Ele não ficou com raiva do Paulo por ter repreendido ele. Ele não ficou magoadinho. Ele me chamou a atenção na frente de todo mundo, agora estou com raiva dele porque ele me humilhou. Não. Caiu em si e disse: pequei. Exatamente como Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, em pecado grave, foi confrontado pelo profeta Natan, e disse: tu é um homem, botou o dedo na cara dele. Ele podia morrer tentando matar o profeta. E ele disse: pequei. Ele reconheceu imediatamente o erro. Não, pisei na bola, realmente eu errei. E ele agiu da mesma maneira. Eu errei. Paulo é um armado, irmão. Quem estava errado era eu. E ele mudou de atitude. Ele foi repreendido, mas não ficou com raiva disso. Não ficou traumatizado com isso. Mas ele usou a repreensão para mudar de atitude. Mais tarde, quando ele foi finalmente executado por amor a Jesus em Roma, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia isso, é historicamente contado, de que Pedro achou que era muita honra para ele morrer executado exatamente como Jesus, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele se tornou realmente a rocha que ele devia ser. Se não era, se foi vacilante, em algum momento ele se tornou a rocha que ele devia ser. Os eventos descritos, eles nos levam a algumas considerações. A primeira delas, que é a atitude de Paulo, é que a gente não pode ser condescendente com o erro, mesmo quando diante de uma liderança. Está errado? Está errado. A verdade do cristianismo não pode estar submissa, estar subordinada à importância ou à credibilidade de quem a profere. A verdade é maior de quem a fala. A mensagem é maior do que o mensageiro. A verdade que eu prego é maior do que a mim mesmo. Eu não posso ser olha, isso aqui é verdade, mas como sou eu que estou falando, não dá um desconto. Não. Paulo confrontou Pedro porque ele estava errado. A mensagem do Evangelho é acima de quem a está pregando. E nós não podemos ser condescendentes com esse erro e comprometer a verdade do Evangelho. Para quem já ouviu, e eu já ouvi, o filme que a gente vai discutir hoje, nessa semana no PG, aparece uma discussão sobre isso, em que a pessoa diz: não, mas o Evangelho tem que ter Jesus crucificado, ressurreto, tem que ter uma opção de não dá para tirar um pedaço dele e dizer que é o Evangelho. Se você tirar um pedaço, deixou de ser o Evangelho, se for um falso Evangelho. O Evangelho tem que contar a história toda. Não dá para contar só a parte que interessa e deixar de fora uma outra parte, que é o que estava acontecendo aqui. Não, assim, olha, o Evangelho é assim, mas para o judeu uma coisa, para o crente. Não, o Evangelho é igual para todo mundo. Não dá para tirar um pedaço. Não dá para customizar o Evangelho. Eu acho que é uma palavra bem moderna hoje. Não dá para customizar o Evangelho. O Evangelho aqui é diferente do que é pregado em outra cidade, do que é pregado em outra igreja. O Evangelho tem que ser o mesmo. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino é que quando nós podemos vacilar. Nós somos humanos, não somos super-heróis. Nós podemos vacilar. Pedro vacilou, mas ele consertou. No primeiro, ele buscou o Senhor. No segundo, ele buscou arrependimento. No terceiro, ele teve que ser repreendido. A nossa vida é assim. Talvez a gente tenha que ser repreendido. Talvez a gente tenha que pedir perdão. Talvez a gente tenha que se arrepender. Talvez a gente tenha que buscar o Senhor. Talvez não. Sempre devemos fazer isso todas as vezes que vacilarmos. Somos vacilantes também. Assim, Pedro vacilante. Não somos também. Quem de nós nunca vacilou? Então vamos seguir o que ele fez. Pedir perdão, se arrepender, buscar o Senhor, aceitar a repreensão e continuar sendo a rocha que o Senhor espera que nós sejamos. Nós devemos nos preocupar que o nosso vacilo influencia outras pessoas. Tipo assim, o problema é meu, não é de ninguém. O problema é nosso, nós somos um corpo. Quando um vacila, outras pessoas vacilam junto. Porque nós somos um corpo, nós nos influenciamos mutuamente, então a gente tem que se preocupar com isso, sim. O nosso comportamento, ele influencia as pessoas e eles dizem muito sobre quem realmente nós somos. Quem realmente eu sou? Quando acontece uma determinada situação, eu acho de um jeito. Quando acontece uma outra situação, eu acho do outro. Isso mostra quem eu sou, quem são os verdadeiros valores que estão no meu coração. Se eu realmente
tenho convicções firmes ou não. Se são convicções que mudam e se adaptam como um camaleão que muda de cor em cima da pedra que está, se você tem a questão, eu sempre creio nisso, é nisso que eu creio. Nós temos que ser firmes como rocha. Às vezes vacilamos. E quando vacilamos, temos que buscar o Senhor, buscar arrependimento. E se repreendidos, aceitar a repreensão e mudar. E aceitar o que está errado em nossas vidas para transformá-las. Quando vacilamos, nós não apenas entristecemos o Senhor. Claro que o Senhor não gosta que a gente vacile. Mas também damos motivo para os inimigos do Evangelho. Há um texto que me incomoda muito, de Paulo, escrevendo em Romanos, assim, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A minha atitude de vacilo pode levar alguém a rir do Evangelho, a debochar do Evangelho, a criticar, a jogar pedra, mesmo que seja de forma errada, mesmo que seja através do que a gente chamou de narrativa. Você pega aquilo e distorce, mas você deu razão para que a pessoa fale mal do Evangelho, fale mal da fé cristã, fale mal das igrejas, fale mal dos pastores, porque nós vacilamos. E depois de muitos pastores que já caíram, vocês vão lembrar de alguns, eles não têm a humildade de pedir perdão, dizer eu errei. Como Davi disse, eu errei, eu vacilei. Pedro aceitou a repreensão, eu vacilei, e ele aceitou a repreensão. Ele era Pedro, ele era rocha, mas ele vacilou. E foi por isso que ele se manteve como rocha. Rocha que vacila não é rocha. Ele se arrependeu e consertou-se e manteve-se como rocha. Nós não podemos permitir que o nome do Senhor seja blasfemado pelos nossos vacilos. Mas quando nós trilhamos esse mesmo caminho de buscar ao Senhor, de se arrepender, de aceitar a repreensão e continuar no caminho da verdade, eu gosto muito desse texto que está em Miqueias, no capítulo 7, versículo 8. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, você devia marcar. Diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Eu vou repetir: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso de alguém que anda com o Senhor, que vacila, mas que se levanta, porque o Senhor está comigo. Amém? Pai, obrigado por esse momento que meditamos na tua palavra. Nós somos fracos, nós somos problemáticos, nós somos vacilantes, mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor está conosco. Possamos sempre estar dispostos a buscar a tua face, pedir perdão, se arrepender, aceitar, se necessário, alguma repreensão, mas queremos ter uma vida santa diante de ti, ser instrumento teu, Senhor, para o uso segundo os teus propósitos. Abençoa nossas vidas, abençoa este dia. Te pedimos em